Hoje estou conversando com a educadora, bailarina e coreógrafa Ludmila Almeida. Ludmila, fiquei curioso de saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Como é que foi a tua relação com teus pais, com a tua família? Como que você se descobre enquanto mulher negra? Como que a arte passa a fazer parte da sua vida? Como é que foi? Eu sou filha de mãe solteira, né? Minha mãe me criou lindamente, me criou para ser uma mulher independente, né? Ela foi uma mulher independente, teve que aprender a ser desde pequena também. Foi criada por uma mulher, também por mulheres, né? Essa trajetória também de abandono paterno. Então, minha mãe me criou, só que ela não me criou sozinha, né? Por obra do destino, da ancestralidade, daquilo que já está escrito nas nossas vidas, ela conheceu uma família que me criou, né, que cuidou de mim para ela poder trabalhar, e aí essa família virou minha família também. Então, E essa família era uma família negra, pobre ou não? era uma família enfim. pobre, negra, exatamente, que vivia nesse contexto. Eu nasci no centro da cidade do Rio de Janeiro, bairro de Fátima. Essa família também morava nessa região, e era uma família enfim, que aí eu fui crescendo a partir dentro desse Isso é contexto. muito lindo, né? Porque é a coisa mesmo da nossa cultura. Filho de um é filho de todo mundo, né? Exatamente, é filho de todo mundo. E aí você é criado por esse contexto, né? Que eu acho que isso é muito importante dentro da nossa cultura negra mesmo, que é a família, toda uma aldeia, toda uma comunidade para criar. Então eu fui criada por muitas mães, né? E pais, tem meu tio, né? Que eu chamo de tio e tal, o único homem dentro desse contexto. O marido da minha avó, o primeiro, o segundo, também estão ali de alguma forma presentes, mas sobretudo as mulheres, né? Que são minhas tias, minhas mães, minhas amigas, tudo junto. E aí era um ambiente, né, que eu sempre, desde pequena, embora essas discussões sobre negritude não fossem presentes dessa forma, assim, de uma forma mais consciente, eu estava sempre nas rodas de samba, desde pequena eu ia para os ensaios da Mangueira, minha avó estava sempre me levando nos terreiros de Umbanda, Candomblé, eu ia lá nas benzedeiras, nas rezadeiras, então isso estava muito presente ali na minha vida, dessa forma, né, e eu vou crescendo, vou também indo para baile funk, porque eu estudei numa escola particular a vida inteira, né, da Zona Sul do Rio, mas ao mesmo tempo eu também frequentava muito a Zona Norte, o subúrbio. Minha prima morava em Brás de Pina, minha avó tinha uma casa em Padre Miguel, que eu ia muito aos finais de semana, Bangu, Jacarepaguá, tinha uma grande amiga que morava lá também. Então eu estava sempre nesses ambientes, transitando por esses ambientes. Então a cultura carnaval, baile funk e outros, né, aspectos da nossa cultura negra também estavam presentes nesse ambiente, senão no ambiente escolar, branco, majoritariamente, né? Era uma das únicas negras da escola. Então, isso eu vou crescendo dentro desse ambiente, dentro desses ambientes diversos, dentro dessas realidades diversas, vou me formando, até que quando eu entro para capoeira, eu acho que eu começo aí um processo de encontro, identificação, enquanto mulher negra na sociedade, que eu, quando criança, quando De pequena... tomar consciência disso que você, de uma certa forma, já vivia, né? Exatamente, tomar consciência disso que eu vivia e colocar isso, e começar a refletir mais sobre isso, de fato, porque eu acho que tem esse processo de reflexão que faz toda a diferença, porque você vai entender o porquê que quando você era pequena você ouvia determinadas coisas. Eu já ouvi que eu era negra, feia, então não precisava ficar me olhando no espelho, né? Na escola você ouve que você tem cabelo de bombril, então você vai entendendo o porquê de você ouvir isso constituir a sua vida, a sua infância, aí você ter tanta dificuldade de Aí se você identificar. começa a entender que o problema não é em você, mas sim no outro, né? Exatamente, no outro. Mas a gente acaba, né, somatizando todos esses problemas. Então, eu digo que para a gente, né, para crianças negras já é muito complicado esse processo formativo, já é muito doloroso, já é muito difícil. Hoje em dia a gente tem crianças cada vez mais cedo se descobrindo enquanto negras. Eu, embora sempre me soubesse negra, porque ninguém nunca me deixou esquecer disso, eu tinha dificuldade para entender o que isso significava e para me empoderar dentro dessa negritude, dessa afirmação, de uma autoafirmação positiva de mulher negra. E a capoeira, ela me trouxe isso. A capoeira, eu comecei a entender o significado de vestir branco às sextas-feiras, eu comecei a entender o significado da religiosidade também. E o meu mestre de capoeira, que aí também é onde entra esse processo artístico, né, ele sempre deu aula em escola, sempre deu aula para criança, e ele sempre trabalhou com a dança afro também, que ele também fez aula com Gilberto de Assis, com a dança afro, a percussão, então sempre foi muito presente nos treinos de capoeira que ele dava e dá até hoje. E aí dentro desse processo eu vou me tornando educadora, vou trabalhando em escolas com a capoeira junto com ele, depois vou
começando a dar aula sozinho em escolas também. Ele sempre me estimulando também a ir conhecer outros espaços de dança, mestres Como e é que mestres esse de processo de usar a capoeira e a dança como educação num espaço formal de educação, como uma escola? Eu penso a capoeira, a dança, a cultura negra em geral como espaços de formação sempre, né? São espaços de formação, mas que não estão dentro do currículo hegemônico, né? Então, para isso estar dentro de uma escola é bem complicado dependendo da escola e quando isso está, na maioria das vezes, está como atividade extracurricular. Então, a gente tem várias Complexa essa relação? Dependendo do lugar que você está. Eu tenho a felicidade de estar em lugares que eu tenho liberdade para trabalhar, sempre tive nas escolas que eu atuei. Então, mas o que é complexo é muitas vezes entender que esse é um espaço formativo, né? Que isso não é uma atividade de menor importância dentro do contexto das atividades propostas dentro do currículo da escola. Então, esse é um desafio, mas dependendo da parceria, dependendo dos lugares que você está, isso pode ser uma parceria muito bacana, muito frutífera. E como rompe esse desafio? Como romper isso? Rompe com o nosso trabalho, rompe com a gente cada vez mais conscientizando essas pessoas da importância disso que a gente está fazendo. Então, se eu estou numa escola, em 2011 eu já dava aula numa escola, por exemplo, de capoeira, já dava aula para crianças de capoeira, e eu botei um projeto de dança afro para as crianças nessa escola, né? No primeiro momento era uma escola que tinham crianças meninas, né? Sobretudo atendia meninas em tempo integral, eram meninas internas. Então, começa um trabalho com essas meninas, sobretudo. E aí, primeiro tem uma resistência muito grande, que as meninas não querem fazer essa atividade. Primeiro porque é dança afro, então elas já têm uma formação, né, que associa a dança afro à macumba, coisas ruins. Então, né, esse pensamento que é, enfim, infelizmente difundido. Então, elas não querem fazer aquilo. E aí, também, muitas vezes, elas não querem me reconhecer enquanto professora. E aí, a diretora da escola, no final do ano, quando ela viu tudo o que aconteceu com a apresentação de final de ano, ela fala: nossa, foi difícil, mas aconteceu e foi lindo. E acho que foi difícil para elas também verem em você um espelho, porque elas começam a se reconhecer enquanto meninas negras que elas até então... Ou seja, um processo doloroso para você e para elas, né? É um processo doloroso, mas que a gente vai conquistando, que a gente vai transformando, que a gente vai dialogando. Então, na verdade, eu sempre busquei nas minhas aulas, tanto com a capoeira quanto com a dança, trazer esse diálogo. Trazer um diálogo com as meninas, eu falava da estética negra, falava dos movimentos que a gente estava fazendo, falava da importância de tudo isso, a nossa história, tentava trazer as situações cotidianas que elas viviam, apelidos racistas na escola. Então, eu ia com isso, trazendo essas conversas, e a partir dessas conversas a gente ia dançando, a partir dessas conversas a gente ia fazendo capoeira, e aí isso foi seguindo na minha vida, na minha trajetória, né? Na sequência também eu crio o Grupo Cultural Balé das Iabás, que é um trabalho que discute gênero e raça a partir da mitologia das Iabás, dos orixás, e é um trabalho que a gente tem essa metodologia, dessa dinâmica de trabalhar reflexões, com textos, com leituras e também com pessoas que a gente convida para falar. E depois de tudo isso, a gente vai trazer todos esses elementos para o corpo. Então, dentro da minha trajetória toda, isso foi se construindo nesse lugar para chegar no Diálogos em Movimento, né, como um projeto meu, partindo desse pressuposto do diálogo que culmina no movimento. Agora, pelo que eu percebo, foi extremamente importante as influências, né? Você ter ido para o baile funk, você ir para as rodas de samba, né? Isso fez com que você desse esse ar mais contemporâneo para essa ancestralidade, para essa tradição, e fizesse com que chegassem, por exemplo, a jovens, a crianças. Sim, com certeza. A gente está o tempo todo em relação, né? São as relações que vão nos formando, são as relações com a nossa cultura, com vários aspectos da nossa cultura, porque a cultura negra é ampla. A dança negra tem várias vertentes diferentes, né? Então, assim, o funk, por exemplo, é muito desvalorizado na nossa sociedade. A gente sabe, por vários motivos, ele é desvalorizado, e também muito por conta do racismo. O samba, ele já ganha em outro lugar, embora ele tenha sido criminalizado num outro momento, e aí ele vai também... E ainda não ocupa um lugar de respeito que merece, não ocupa um lugar de respeito, e foi ganhando esse respeito com os brancos, né, que começaram a usar esse samba e começaram a ganhar legitimidade com esse samba. Então a gente sabe que esses processos do enriquecimento da nossa cultura, muitas vezes é a partir daí que vai se ter uma visibilidade da nossa cultura positiva, porque até então, se é feito por nós, negros e negros, essa visibilidade não vai ter a mesma positividade. Então são essas relações, eu acho, com certeza, né? Não tenho certeza que elas me compõem
acompanha a minha trajetória, acompanha a minha história, formam a minha identidade, e a partir disso eu vou sim criar elementos sempre respeitando essa origem, sempre respeitando essa raiz, sempre respeitando quem veio antes, porque eu acho que isso é fundamental para nós, povo negro, né? Para eu estar aqui agora realizando isso, teve muitas pessoas que abriram os caminhos para que isso fosse possível hoje, com outras influências, com outras referências, em outro contexto histórico. Então, hoje também, o meu trabalho, ele é resultado de todas as pessoas que vieram antes isso também. Isso é fundamental. Construindo e criando todas as possibilidades para nós, negros e negros, lutando bravamente, muitas vezes com suas vidas, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Vamos ver aqui um resultado do seu trabalho. Isso é legal, né? Você vê uma aluna, né? Alguém se empoderando com o seu trabalho. Qual o nome dela? Ainoa. Como é que é colher esses frutos? Ah, é lindo, né? É lindo demais. Eu fiquei imensamente feliz. A Ainoa foi convidada pelo mestre Valdir Silva, que fez uma passagem aqui pelo Rio, que está até agora aqui no Rio. E ela foi lá no encontro que estava acontecendo no Instituto Black Bom, um evento que reunia ele e o mestre Enoque Santos também. E ele convidou para fazer uma performance no dia das performances que aconteceria nesse evento. E ela veio conversar comigo sobre isso, sobre fazer essa performance. Eu dei toda a força para ela fazer isso, e foi lindo, e ver esse reconhecimento, né, que é muito bonito. Primeiro, um respeito também do mestre, que também falou comigo, né, para estar ali com a minha aluna, e também o respeito dela e reconhecimento dela de falar comigo, de me agradecer. E é muito bonito isso, né, porque a gente vê uma continuidade que vai se estabelecendo, e é para isso, né? Eu sou continuidade dos meus mestres, né? Mestre Cláudio Nascimento, sempre minha referência da capoeira, e também da dança, mestre Valéria Monan, que é também uma referência, eu também sou continuidade dela, e aí a gente vai tendo outras pessoas que vão sendo as nossas continuidades, e assim é desde sempre, né? Nossos passos vêm de longe e vão para longe. Então, né? Ludmila, muitíssimo obrigado pelo teu trabalho, pela tua militância, pela tua luta, por esses movimentos lindos que você tem espalhado aí e dialogando com todos nós. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre nós, né? Que isso é tão importante, caro para nós, negras e negros, nesse espaço com você, com toda a equipe, com o Filó. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo por tudo que vocês fazem. Muito obrigado. Eu conversei com a mestra em educação, bailarina e coreógrafa, Ludmila Almeida. E se você chegou agora, não tem problema, entra lá no site www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine, memória, tradição,
resistência. Tamo juntos!